Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast que faz parte da juventude da Igreja Batista Imagine. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Hypecast. E eu tô aqui com o Matheus, mais conhecido ali como Má, alguém que faz parte ali da nossa juventude, também é líder conosco. Nós estamos com convidados incríveis, né não, Matheus? Fala comigo, cara. É isso aí. Fala, galera. Meu nome é Matheus Márcio, para vocês que não me conhecem. E, cara, hoje a gente tá com a primeira vez que a gente faz o nosso Hypecast, já estamos com duas pessoas peso, aqui, né? Sensacionais, pastores, teólogos, escritores, empresários, agora missionários. Quantos adjetivos? Fala aí pra gente. Pastor Ricardo, Pastor Walter, sejam bem-vindos. Obrigado. Uma alegria estar com vocês. Nossa juventude, temos orado e celebramos cada passo. Esse é um grande passo. Meu desejo realmente como igreja é investir muito em conteúdo. E parabéns por essa iniciativa. Esse não vai ser o único podcast da igreja. Amém. Mas que bom que vocês tomaram essa iniciativa. Amém. E estar com vocês aqui é um privilégio. Legal, muito bom. Foi para mim um grande prazer estar com vocês. Também, da mesma forma, parabéns pela iniciativa. Acho que a juventude no Brasil, a igreja precisa dessas referências, né? Nós precisamos acompanhar aí, né? Porque o mundo precisa de mais informações. A cada dia a informação chega mais rápido. E vocês aqui estão encontrando esse caminho de chegar mais rápido e de uma forma também mais eficiente a informação, né? Trazendo pessoas e experiências para esse público jovem que precisa tanto, não somente de grandes podcasts, mas também de grandes referências. Então, um privilégio, uma honra para mim estar aqui com vocês. Amém. Bacana. Bom demais. E trazendo para esse primeiro tema, né? Missão Imagine. Recentemente nós estávamos ali enquanto igreja, nossos missionários, pastores estavam lá. Foi uma experiência maravilhosa. E a gente quer trazer esse tema sobre a Missão Imagine e a igreja perseguida. E para a gente começar, pastor, vamos ali voltar um pouco no tempo, conta um pouquinho da história do Senhor, explica como é que foi vir para uma cidade que um dia foi chamada cidade que matava profetas. Eu converti, pastor Glaubson, em 95, com 14 anos. Converti numa igreja batista tradicional. E por que eu estou citando isso? Porque a igreja batista tradicional tinha um rico material, inclusive sobre missões. A janela 1040, ela começou no ano de 1990, então eu peguei o auge da divulgação dela. Então, a minha adolescência até a juventude, eu ouvi falar muito de missões. E eu orava muito por missões. Eu vim conhecer a pastora Eliane, que é minha esposa, na juventude. E ela também na adolescência, porque converteu no mesmo período, também orava por missões. Eu estava em Belo Horizonte, eu converti e mudei para Belo Horizonte, onde desenvolvi a minha vida e o ministério. 2019, eu e a minha casa, nós estávamos no auge. Quando eu falo auge, é o auge mesmo. A Eliane, ela é psicóloga, pedagoga, e Deus abriu as portas para ela. A Eliane atendia em média de 10 clientes por dia. Uau. Na clínica dela, num valor de 265 cada um. Nossa. Ministerialmente, também nós estávamos muito bem, porque cuidávamos de 22 igrejas, pastoreava diretamente 2 igrejas, então era o auge. Mas Deus já havia falado ao nosso coração que nós não ficaríamos em Belo Horizonte. E no mês de maio de 2019, Deus realizou o grande sonho da Eliane. Porque teve um período que eu pastoreei com ela na cidade de Nova Lima. A cidade de Nova Lima é grudada em Belo Horizonte e com muito condomínio. E a nossa realidade realmente não dava para a gente pensar em morar em um condomínio. E como ela trabalhava na prefeitura, ela passava no principal condomínio da cidade, estendia a mão e dizia, olha, eu vou morar aí ainda. E em maio de 2019, Deus realizou esse sonho. Deus nos levou para uma casa linda, é um condomínio com muitas árvores, Nova Lima tem muitas montanhas, então a nossa casa ficava no topo da montanha. Quando você pegava a estrada saindo de Belo Horizonte, BH Shop, pegava Nova Lima, você conseguia ver a nossa casa na estrada. Uau. A gente abria a porta do quarto e a neblina estava dentro do quarto. Então era um sonho. Maio de 2019, nós mudamos e não tiramos a mudança, não tiramos da caixa, porque compramos móveis novos. 2 semanas depois, Deus trouxe a confirmação no meu coração que nós não ficaríamos em Belo Horizonte. Meu Deus, no auge do trabalho. No auge do trabalho, financeiramente, realizando sonhos, viajando para os Estados Unidos. Era o melhor momento nosso. Só que Deus nos deu uma única palavra. Ele não falou para onde nós iríamos. Ele só falou que nós teríamos que começar do zero. Meu Deus. E quando naquele momento eu procurei o meu pastor, que era o pastor Márcio Valadão, eu lembro da pergunta dele. Você falou com a sua esposa?
E eu não tinha falado com a minha esposa. Daí eu voltei para casa, no dia seguinte, preparei um café da manhã no nosso quarto, a gente vê na neblina, e nós sentamos para tomar o café da manhã. A Eliane só falava da cidade de Nova Lima. Ela falava, olha que coisa linda. Ela falava assim, daqui meia hora a neblina vai sair, você vai ver a cidade. E ela falava com uma paixão, e eu ali enrolando para dar notícia para ela. O conselho que eu vou dar para os jovens aqui, antes de eu continuar a história, escolha bem com quem você vai se casar. Depois de entregar sua vida para Jesus, a escolha mais importante para a sua vida é com quem você vai se casar. Porque quando eu tomei coragem e eu falei com ela, olha, nós estamos orando há mais de 7 anos, e Deus falou que chegou o tempo de nós sairmos de Belo Horizonte. Ela olhou para mim, levantou, foi na escrivaninha do lado da cama, pegou um molho de chave, que era a clínica nova dela, que tinha ficado pronta, e ela colocou na minha frente e falou assim, Deus falou isso comigo semana passada, eu já entreguei a clínica, você só tem que desmontar. Para onde nós vamos? Meu Deus. Então você estava atrasado. Estava atrasado. Isso é muito interessante, porque Deus não vai falar com o casal, ele não fala só com o marido, ele fala com a esposa. E foi muito interessante porque comentamos com o Samuel, nós já tínhamos a Ana Sofia muito pequena, o Samuel um adolescente, em nenhum momento, desde o momento que nós falamos e tomamos essa decisão até o dia de hoje, nunca houve na minha casa uma palavra dizendo assim, fizemos errado, eu tenho dúvida. Foi uma convicção do Espírito que ele trouxe no coração de toda a família. E aí eu falei com ela, olha, nós vamos para Uberlândia. Ela disse, por que Uberlândia? Eu disse, porque é a única cidade disponível que não tem uma igreja. Nós vamos começar do zero. A convicção foi tão grande que ela não questionou. Nós deixamos tudo e em agosto de 2019 chegamos na cidade. Chegamos na cidade debaixo de várias promessas da liderança, promessas essas que não aconteceram. Março de 2020 veio a pandemia e vivemos esse desafio como igreja, uma igreja recém-inaugurada na pandemia, mas vimos o fluir, o favor de Deus sobre nós. Foi na pandemia que Deus me deu a palavra imagine. Um momento de oração dentro da igreja e Deus falou comigo, imagine uma igreja para milhares de pessoas. Uau. Imagina uma igreja para os de perto e os de longe. Imagina uma igreja que cabe todo mundo. Imagina uma igreja que vai servir uma cidade. Eu lembro que quando eu falei dessa palavra com algumas pessoas, alguns irmãos falaram, mas não é muita pretensão uma igreja querer servir uma cidade do tamanho de Uberlândia? Mas nós caminhamos debaixo dessa palavra. O coração sempre foi missionário. Mas a denominação que nós estávamos, ela não era muito a favor de missões. Uhum. Então, esses 20 anos de pastoreio que eu fiquei, eu nunca pude envolver diretamente em missões. Em 2024, julho de 2024, depois que o pastor Márcio Valadão nos abençoou, nós fomos liberados para ser uma igreja independente. Uhum. Escolhemos Imagine e não pensávamos nisso. Por que Imagine? Porque a gente imaginava que Imagine seria o local aonde nós íamos reunir. Era uma palavra que estava no coração de todos, de toda a igreja. Desde o começo a gente falava, vamos chegar no Imagine. Vamos chegar no Imagine. Era um local. Era uma geografia. Era um lugar de reunião, era uma geografia. Ninguém imaginava que seria a igreja. Mas nesse período, a palavra era muito forte. Uhum. Nasceu a canção Imagine, que o pastor David gravou, com certeza ele vai passar aqui. Ela se tornou realmente a visão da igreja e hoje se tornou quem nós somos. Uau. 2019, uma vez que nós fomos liberados para caminhar de forma independente debaixo da bênção, o nosso coração voltou a arder para aquilo que ardia na adolescência, que é missões. E o senhor já recebeu uma palavra na sua juventude, pastor, sobre missões, sobre alcançar? Você já queimava no seu coração esse desejo missionário? Boa pergunta. Vou falar da minha caminhada. Eu acredito que Deus ele fala conosco de várias maneiras. Eu nunca precisei muito de palavras proféticas para acreditar em Deus. Eu sempre precisei da Bíblia. Então eu nunca tive uma palavra profética, um sonho do meu chamado. Eu não vi anjo, eu não vi relâmpago. Eu só obedeci a palavra de Deus. Né? Eu só obedeci a palavra de Deus. Eu nunca tive algo... Sabe aquele testemunho que você ouve e você fala assim, uau? Sim. Eu só obedeci. Eu era um improvável, porque eu lembro que na juventude eu pastoreava o jovem, como vocês. Namorava a Eliane, ela levou uma namorada para me ver pregar, toda empolgada, apaixonada. E ela perguntou à amiga, quando eu terminei de pregar, e aí, gostou? A amiga falou, não gostei, não entendi nada do que ele fala.
Eu falava errado, falava muito rápido, eu não era realmente a pessoa que qualquer um de vocês escolheria para uma obra tão grande. Meu Deus. Pastor, o que marcou a sua caminhada? A perseverança. A perseverança. Qual que é a sua maior qualidade? Eu gosto de ler muito. E isso facilitou muito o meu conhecimento bíblico. Essa eu falo que sempre foi a minha qualidade de mestre, né? Mas além dessa qualidade, se você falasse o que você tem mais, eu não tenho mais nada. Só isso. E é impressionante o quanto que Deus está fazendo com pessoas improváveis. Acho que tem jeito para nós, viu, Mateus? Tem, vai chegar lá. Ouvindo como que o pastor Walter começou e vendo onde ele está hoje, fala, gente, tem jeito para mim, tem jeito para você também que está nos assistindo. Mas essa perseverança fala muito sobre ouvir uma palavra, né? Deus deu uma palavra para Noé e ele permaneceu até que se cumprisse aquilo que o Senhor disse. E eu vejo muito que existe uma perseverança na nossa casa sobre essa palavra, porque realmente o senhor já ouviu, né? Quando o senhor veio para cá, cara, você tá indo para essa terra que mata profetas? Conta um pouquinho como foi isso, pastor. Interessante, foi o meu culto de despedida da igreja que eu pastoreava, o Estoril, o pastor Ricardo estava lá. Eles colocaram um dos pastores, que era um dos meus pastores, era o pastor mais experiente, teólogo, e ele tinha passado pela cidade. E a passagem dele para Uberlândia não foi boa. Foi experiência pessoal dele. Mas no momento da despedida, ele esqueceu que ele estava despedindo do pastor da igreja. E ele trouxe a experiência pessoal dele. Eu lembro que ele começou falando assim, vocês acham que o pastor Walter está indo para os Estados Unidos, para Orlando? Ele está indo para o inferno. Uberlândia é um inferno. Aquela cidade é um inferno. Mas ele estava falando da dor dele e da experiência dele. E ele foi falando e chegou um momento que ele percebeu, porque era um momento de festa, de celebração, e houve um silêncio na igreja. E ele, um pastor muito experiente, ele terminou rápido e ele desceu. E aí eu fui subir para pegar o microfone, ele segurou na minha mão e ele disse assim, eu vou te dar um conselho. Você não conhece os demônios de Uberlândia. Eu lembro do que eu falei com ele. Eu falei, eu acho que são os demônios de Uberlândia que não me conhecem. Eita. Porque eu tinha muita convicção que Deus estava nos mandando. Havia uma convicção no nosso coração. Pastor, você sabia como ia acontecer? De maneira nenhuma. É uma convicção, quando Paulo fala que tem a paz, que excede todo entendimento, não dá para explicar. Como que você abre mão de tantas coisas, e como eu disse, a gente não estava abrindo mão de uma troca de geografia. A gente estava trocando realmente o melhor momento da nossa vida. Samuel estudando no melhor colégio de Belo Horizonte, a Eliane atendendo na Zona Sul, eu pastoreando, a gente dentro de um condomínio. Né? Então a gente estava vivendo o nosso melhor momento. Né? Naqueles 6 meses, tínhamos ido para os Estados Unidos 2 vezes. Então a gente entendeu, chegou o momento da gente colher. E quando eu vim para Uberlândia, 2 coisas que aconteceram muito interessantes. Eu tô tentando lembrar aqui, me ajuda aí. Como é que é o lugar que tem aquelas praias bonitas, aquela água cristalina? Que o pessoal gosta de ir. Caribe? Não, não é o Caribe. Bahamas? Não é o Bahamas, não. Bahamas eu fui. Vai lembrando aí pra vocês me ajudar. Maldivas. Eu tinha ganhado uma viagem para Maldivas e eu tinha ganhado uma viagem para Paris, que é o sonho da Eliane. Até hoje o Samuel vai ver esse podcast e ele vai cobrar. Porque quando nós chegamos aqui, eu liguei para as pessoas que nos abençoaram e falei, olha, vocês nos deram essa viagem para a família, mas eu queria que vocês depositassem o valor dessa viagem, porque nós vamos começar uma igreja. Meu Deus. Então, nós semeamos na nossa chegada essas 2 viagens da família. O Samuel, quando ele vê, ele vai lembrar e vai mandar mensagem. Pai, quando vai vir a restituição? Filho, só Deus sabe. Só Deus sabe. Glória a Deus. Nossa, eu tenho visto o quanto Deus tem feito, né, Mateus? Principalmente naquilo que nós, enquanto juventude, debaixo dessa palavra que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa para servir cidades e servir nações, né? E agora vocês se encontraram ali numa missão para um dos países que mais perseguem e matam cristãos, né? A gente lê relatos de cristãos que são sacrificados ali no Paquistão, naquelas indústrias de tijolos, eles são lançados lá, aqueles cristãos mais pobres, e são escravos, né? Que são coisas muito chocantes para a nossa realidade, porque hoje a gente pode abrir aqui uma câmera, falar nesse podcast com liberdade, né? Sim. Mas, pastor Ricardo, pisar naquele lugar, fala pra gente como foi um pouquinho da experiência, depois eu quero ver a perspectiva de vocês dois. Como é pisar naquele lugar? O senhor... como teólogo, né? Empresário também, é diretor ali do nosso Seminário Teológico Imagine. Fala para nós, pastor, como é essa experiência de missionário? Então, pessoal, para mim foi um impacto muito forte, porque eu nunca tinha pensado em tudo que vem acontecendo na minha vida nos últimos anos,
eu jamais imaginaria uma experiência tão forte como essa. E a gente fala forte, às vezes o pessoal pode imaginar dentro de uma outra perspectiva, mas eu queria trazer aqui que a experiência é em todos os sentidos, tanto pessoal como pessoa, ela trabalha o nosso emocional, o nosso espiritual, mas igual o pastor Walter falou, né? Às vezes a gente fica esperando Deus falar de uma forma diferente. É um anjo com espada desmanhada com fogo. Não. Simplesmente as coisas vão acontecendo e Deus vai te conectando a realidades, e essas realidades, elas nos inserem de forma que você, parece que aquilo faz parte de você e da sua família. Porque a gente tem projeto. Eu tenho projeto ministerial, temos projetos na empresa, temos projetos. Mas a partir do momento que você pisa num ambiente como aquele e dá de cara com a realidade daquele povo, daquele país, em todos os sentidos, a sua vida não é mais a mesma. Então, tudo que você faz e tudo que você começa a pensar os seus projetos, começa a ser pensado também incluindo aquela circunstância, né? Então, não dá para mim, por exemplo, deitar a cabeça no travesseiro hoje e não pensar naquelas famílias que nós não conseguimos resgatar. Meu Deus. Não dá para você não pensar nelas, né? Então, o panorama, a cosmovisão muda totalmente, né? Então, eu costumo falar assim que a experiência lá foi forte em todos os sentidos. Primeiro, a primeira experiência que nós chegamos, quando nós chegamos lá, eu lembro que o rapaz que nos recebeu, ele fazia parte da alfândega ali e ele facilitou de uma forma muito linda a nossa entrada ali, né? Ele era um irmão também da igreja, ele foi resgatado de uma fábrica de tijolos. Olha. E eu lembro que o Marcos, que era o rapaz que fala um inglês fluente, perguntou para ele, o que nós podemos fazer para retribuir o que você fez por nós? Qual que é o seu maior sonho? E eu lembro que ele falou assim que o maior sonho dele era resgatar os seus outros familiares que estavam na fábrica de tijolos. Meu Deus do céu. E ele já tinha toda a sua vida, ele já estava caminhando muito bem. Tudo. Então, são experiências que nos marcaram. Depois saímos e esse rapaz veio pedir oração. Eu lembro que o pastor Walter, na hora que ele começou, na hora que ele estendeu a mão, o pessoal, todo o grupo, já, como era a primeira experiência nossa, não sabíamos como agir. Ali né? vocês já estavam, de certa forma, em perigo, né? Já estávamos em perigo, porque era o último dia do Ramadã, ou seja, o jejum mais poderoso do Islã. Meu Deus. Então, assim, não sabíamos como nos comportar. Aí o pastor Walter fechou os olhos e ele orou. Nem aí. Nem aí, irmão. Corajoso mesmo, né? Aí eu lembro que tinha um irmão lá que na hora que ele começa a orar, um muçulmano, e eu vi que ele parecia ser um xiita, ele chega no meio do grupo e ele coloca a orelha e começa a ouvir. Na hora que o pastor Walter disse, em nome de Jesus, eu lembro que ele já saiu do grupo e no meio do grupo e foi para buscar alguém. Só que nisso nós já entramos na van e depois ele parece que veio, eu não vi, mas alguns que estavam no grupo já perceberam ele voltando com mais uma pessoa, com mais alguém. Acredito que não era para dar as boas-vindas para nós, né? Sim. Com certeza não. Então essas experiências, as primeiras experiências lá foram muito marcantes, mas assim, é claro que nós vamos desenvolver mais aqui, mas principalmente nas fábricas de tijolos, a realidade daquele povo, os bairros que eles moram, né? Porque às vezes o pessoal pensa que o Paquistão ele não tem nenhuma estrutura, muito pelo contrário, tem sim a sua estrutura, tem um país ali, é um país da janela 1040, tem toda a sua pobreza e tudo, mas ele tem uma estrutura, só que o que sobra para o cristão? É o pior do pior. Então, o cristão, as igrejas, aqueles lugares que nós passamos ali, elas ficam nas últimas ruas daqueles bairros, que são os piores bairros do país, né? Então, é o que sobra para os cristãos. Né? Mas a experiência, ela foi única, irmão. Trabalhou em todos os sentidos na minha vida, Ô, pastorzão, minha percepção. Só até para a galera que não conhece, tem muito jovem também vendo a gente, e além disso, querendo ou não, a missão, todos os vídeos e tal, recebeu uma certa repercussão na internet. O pastor Walter falou, você falou sobre a janela 1040. Sim. Você consegue explicar para a gente mais ou menos o que é essa janela 1040? Sim. A janela 1040 é uma parte ali do hemisfério norte que fica entre a parte, o 10º e o 40º grau da janela 1040 ali na linha do Equador. Na linha do Equador. Ah, né? tá. Uhum. Ele vai abranger África, Ásia, até fiz uma colinha aqui, e Oriente Médio. Sim. E ali, os países... Por que foi denominado essa parte? Por que ela é tão falada em missões? Porque os povos não alcançados, a maioria dos povos não alcançados estão nessa região. Uhum. E é onde predomina a religião, tanto o islamismo quanto o hinduísmo, as religiões assim que fazem frente ao cristianismo.
Então estão nessa região hoje em dia. Então a maior perseguição, os cristãos perseguidos, a maioria deles estão ali na janela 1040, nessa região. Né? A maior fome, miséria do mundo está nessa região. Então os povos não alcançados, eles estão nessa região, na janela 1040. E que assim, também, biblicamente, né, reserva algumas profecias também para essa região e tudo, que depois nós vamos desenvolvendo aí com o passar do tempo. Como nós tivemos lá, nós podemos dizer, Jesus disse, os campos estão brancos. É a realidade lá. Por quê? Vamos pegar o motorista que estava conosco, que era muçulmano. E a nossa passagem ali, ela foi marcada por muita libertação, muitas pessoas endemoniadas. E quando o pastor falou do que estava acontecendo, o motorista, que era muçulmano, ele falou, meus filhos estão vivendo a mesma realidade. E quando nós íamos para o aeroporto, ele pediu se nós poderíamos orar por ele. Nossa. É difícil, é muito difícil. Mas o campo tá branquinho, branquinho. Sim. Se a igreja se posicionar, se a igreja olhar de novo, como Luiz Bush, quando ele define a janela 1040 em 1990, se a igreja resgatar essa visão missionária, é o momento. O campo está branco. Sim. Está pronto. E eu vejo que é de uma coragem muito grande, porque para aqueles que estão nos assistindo e não sabem, a nossa casa está em construção, né? Sim. E mesmo a nossa casa em construção, mesmo nós vivendo milagres diários, o senhor ainda recebeu uma palavra e fez ali uma conexão muito estratégica com a tia Jo e o pastor Josué. Então traz ali um panorama para que as pessoas possam entender, porque nada é do nada, né, pastor? Sim, existe um propósito e todas as coisas foram se somando até chegar a esse resultado. A tia Jo, ela esteve conosco em 2023 no Confra Kids. E aí, pela primeira vez, eu conheci o trabalho missionário dela, eu conheci o trabalho de crianças dela. E ela voltou em junho de 2024. Ela voltou nesse momento nosso de transição. E eu não falei nada com ela. Mas todos os apontamentos que ela trouxe, o que Deus falou com ela, apontavam pra gente. Quando terminou o culto de domingo, e era o dia do nosso Arraiá, que vai ter esse ano de novo. Nossa, Pra você que tá aí, o Arraiá 2025, ela chegou e ela disse assim, pastor, Deus me falou que ele me entregaria um pastor, me entregaria uma igreja e me entregaria um povo. E eu acredito que vocês são você é esse pastor, essa é a igreja e esse é o povo. Uau. Então ali foi 2024. 2024, antes dela falar isso, Deus já tinha colocado no meu coração. E eu semeei, que foi a maior oferta do ministério dela. Deus colocou, e eu semeei uma oferta muito generosa. Então, ela tem mais de 35 anos de ministério, e foi a maior oferta que ela recebeu. Ela pegou toda essa oferta, que era uma oferta pessoal, e ela fez investimentos no Paquistão e no Malawi, com essa oferta. E ela nos mandou esse vídeo 2 semanas depois, somente para dizer, olha, a oferta que vocês me deram, chegaram nesses 2 lugares. E como a gente agora nos tornamos Imagine, agora poderíamos viver o sonho missionário, eu falei com a Eliane, liga para ela e pergunta como que nós podemos adotar esses 2 trabalhos. E eu lembro que eu falei com a Eliane, você vai falar com ela o seguinte, nós estamos em construção, então creio que daqui 2 meses a gente inaugura um espaço para 4.000 pessoas. É um desafio financeiro muito grande. Sim. Eu falei com ela, olha, eu não posso fazer muito, mas eu posso ofertar R$15.000 por mês. Eu não sabia que essa oferta nossa no período de construção é a segunda maior oferta do trabalho missionário deles. Uau. A agência deles é Até Que Todos Saibam. Sim. E aí começou esse relacionamento. Então ele começou em outubro. Nós começamos em outubro de 2024. Então tem 6 meses de caminhada. E ela, mas o Josué, eles são apaixonados por missões. Tem uma experiência muito grande. Pela entrega, né? E trouxemos eles no culto da virada. E o pastor Josué, ele falou, pastor, você não quer fazer uma viagem missionária e conhecer o campo? Eu falei, vamos. E quando eu falei vamos, eu não fiz o cálculo. Não fiz o cálculo. E aí ele me mandou o gasto. Então, assim, tudo que nós fizemos no Paquistão, aluguel de van, aluguel de segurança, aluguel do local da cruzada, alimentação, né? todas as reuniões, nós tivemos que dar água e comida para as pessoas. Então elas foram para a cruzada e eles não comeram o dia todo. A comida foi o que a igreja ofereceu. Então foi um investimento só no que nós fizemos ali de R$150 mil. Mas todo o investimento que nós fizemos das passagens, das famílias, chegou aí a R$300 mil.
A missão Até Que Todos Saibam também fez um investimento de 200 mil. O gasto dessa viagem nossa para resgatar 7 famílias, as cruzadas, as cestas básicas, as ofertas para os obreiros, as ofertas para as viúvas, eu vou falar disso daqui a pouco, chegou a R$500 mil. Meu Deus. Então, eu acredito que esse seja um grande ponto, porque a igreja está abandonando missões. É caro. É caro. Sim. Mas aí você vai falar, pastor, valeu a pena cada centavo. Cada centavo. Sim. Que bom que Deus me enviou para o Paquistão depois que eu já tinha feito as compras para a igreja. Senão eu não compraria. Meu Deus. E diga-se de passagem, cada uma das passagens que foram compradas por vocês, né? Por nós. E a igreja foi na expectativa de libertar 2 pessoas. Isso aí, 2 famílias. 2 famílias, desculpa. E libertamos libertaram 4. O Josué viajou mais 3. Então, na viagem, foram 7 famílias libertadas. Uau. E doeu muito, pastor Ricardo. Eu quero muito ouvir sua perspectiva, porque eu lembro de acompanhar os seus stories. E quando, falando sobre as famílias que foram libertas, olhando aqueles que ficaram... aliás, foi um story também do pastor Walter, que ele filmou as que estavam sendo libertas e depois filmou as pessoas que estavam lá, olhando aqueles que estavam sendo libertos na esperança de um dia serem também libertos. O que o senhor sentiu naquela hora, pastor? Eu acho que esse é um momento mais difícil para nós. Acho que todos nós tivemos essa percepção. Eu lembro que nem tinha alguém para traduzir na hora, porque o tradutor estava fazendo ali o vídeo com a tia Jo. E eu lembro que uma das famílias, um rapaz de uma das famílias, chegou para mim e ele fez assim, fez o gesto assim. E eu entendi, poxa, nos leve também. Nossa. Eu lembro de uma experiência que parece que um dos que nós resgatamos, se eu não me engano, aquele senhor que tinha a perna machucada, pastor, ele tinha um irmão lá dentro. E o irmão também tinha família lá dentro, tinha crianças. Normalmente eles herdam essas dívidas, né? Sim, eles herdam. Eles não podem, e as dívidas elas só vão acumulando juros, né? E ao acumular juros fica praticamente impagável. E o que eles recebem, eles não conseguem nem pagar esses juros e acaba que... O que eles recebem é mal para sobreviver. Sim. A condição de vida deles é precária. Eles moram na fábrica, então não tem uma estrutura, higiênica, e eles precisam fazer 1000 tijolos. É a cota deles. Se eles estão fazendo 1000 tijolos e chover, eles perderam o dinheiro do trabalho. Eles ganham, em média, se eu não me engano, 40 e poucos reais por semana. Sim. É muito pouco. Então, assim, não tem como viver. Então, eles vão pegando dinheiro para se alimentar. Sobrevivendo. É um modelo, realmente, onde não há perspectiva da própria família sair. Sim. A não ser que tenha uma ajuda externa. Não existe essa possibilidade. Aí você vai falar assim, mas se eles trabalharem mais... Nós chegamos, nós começamos de manhã, nós chegamos na sexta família, já éramos ao menos às 3 da tarde, você não tem ideia do calor. Muito e quente. Eles trabalhando, muito quente. E eles trabalham 100% vestidos, né? Que eu tava vendo pelos stories. Sim. Porque eles estão no país muçulmano. Com toda a cultura, então, né? assim, se a mulher descobrir o cabelo, ela vai ser linchada. Sim. A nossa escola, que é a Escola Imagine, tem uma fábrica de tijolos atrás, e da escola você vê o forno, foi onde um casal de cristãos foi jogados vivos nessa fornalha, queimados vivos. Uau. Então é uma realidade muito difícil. É uma realidade que, quando a gente chegou e falamos com eles, para de produzir os tijolos, eles ficavam mais ou menos assim, mas o que está acontecendo? Nós viemos te resgatar. Eles não esperavam. Não esperavam. Foram condicionados Alguns por a tanto ficha tempo, parece né? que não caiu. Não caiu. Você fala, para. E o tradutor já dizia, não, pare de fazer que vocês estão saindo. E eles continuavam ali, até que realmente, alguns você tem que pegar e levantar ali. Então, a realidade estava tão impregnada neles que parecia que aquilo não era uma verdade, né? E o mais difícil justamente era ver que você estava levando alguns e na hora de sair, os outros que estavam ficando, o olhar deles, sabe? E isso nos marcou muito. Eu acho que Deus, ele permitiu que tivéssemos essa experiência justamente para nos marcar, e aqui no Brasil nós não nos acomodamos. O conselho que eu dou para missões, esse momento da fábrica é um misto de sentimentos. Por isso que emocionalmente te arrebenta. Porque é um misto de alegria e é um misto de tristeza. Então você canta, você chora, e é isso. Tá celebrando, tirando uma, mas você tá enxergando as outras famílias. Só que são muitas, né? Muitas famílias. Hoje no Paquistão é 1 milhão de famílias. Na média de 5 milhões de pessoas, 5 milhões e 400. E uma fábrica, quantas famílias mais ou menos tem? Ou depende do tamanho da fábrica? Não sei te falar, depende do tamanho da fábrica. Você percebe realmente o tamanho da fábrica quando você vai visitar. E por que os tijolos, só
os tijolos é uma das partes que movimenta a economia do Paquistão. Ah, tá. Então é uma grande parte da economia. E 70%, cerca de 70% dos trabalhadores das fábricas de tijolos são cristãos. Os outros 30%, de acordo com dados, depois a gente pode levantar aqui, mesmo que não sejam cristãos, mas também não são, não são escravos como os cristãos. Porque tem escravos, mas tem aqueles também que trabalham e recebem o seu salário. Então isso que eu ia perguntar, porque eu lembro que de ouvir, não lembro se foi do pastor Walter, que a maioria são cristãos que estão escravizados naquele lugar. Sim. O que leva um cristão a ser escravizado? É pelo simples fato de ser cristão? Sim, o cristão ele não tem oportunidade. Sim. No último dia, nós ajudamos uma família com R$600. Esse casal, essa família, eles estavam prosperando. Eles estavam ganhando dinheiro de forma honesta, trabalhando. Os muçulmanos viram que eles estavam prosperando e inventaram uma mentira que eles tinham blasfemado. Então ele foi preso e ele foi espancado durante 12 dias. Meu Deus. Até ele confessar. Quando ele confessou algo que ele não tinha feito, eles colocaram uma multa nele. E aí ele teve que vender tudo para pagar essa multa. Então, assim, não há possibilidade de recomeço. Não tem como recomeçar. Vou te dar um exemplo do que aconteceu, que foi o clamor do pastor de lá. Eles não têm um cemitério para enterrar os cristãos. Eu vi isso daí. Então, não adianta a gente pensar que é a realidade do Brasil. É só trabalhar. Não existe opção. O cristão é colocado em um lugar na sociedade que não há condição dele crescer. Então ele não tem condição de enterrar os mortos. O governo não se preocupa com o cristão em fazer um cemitério. Ele não pode enterrar no cemitério muçulmano. Essa é uma das razões que o governo permitiu a gente entrar, por causa dessa ajuda humanitária. Então ele finge que não está vendo, Sim. mas acompanha tudo. Tanto que nós terminamos a última reunião, entramos na van e chegou a mensagem do governo, perguntando a hora que nós íamos sair. Então eles acompanharam todo o processo. A próxima vez que voltarmos lá, somente com carro blindado. Só com carro blindado. Eles não permitem mais voltar, porque realmente você sente no ar a tensão, o perigo está no ar, principalmente quando os próprios seguranças, né? Os próprios seguranças, às vezes, eles demonstram certa tensão. Então, você vê pela atitude deles. O pastor que terminou tudo, pela primeira vez nós vimos o pastor local sorrir. Aquela tensão, eles estão na nossa responsabilidade. Sim. O tempo todo intercedendo. A primeira cruzada eu não vi. E aí eu percebi que eu estava pregando, o líder da segurança, nosso diácono, que nós brincamos lá, ele estava do meu lado, e ele saía do meu lado esquerdo, ia para o direito e falava para os dois. Voltava, eu continuava pregando, ele ia de novo, chamando a atenção. Eu não vi. Depois que terminou a cruzada, a tia Jo falou, você viu em cima da laje, do seu lado direito? Eu falei, não vi, porque tinha uma árvore. Ela falou, tinha muçulmanos armados ali. Meu Deus do céu. Uau. Então é uma tensão, é essa a realidade. Pode acontecer algo, porque outra coisa que se percebe no Paquistão, a pobreza extrema está com cristãos, mas eles também estão numa pobreza muito grande. Nesses bairros onde a gente está, é aquela situação que talvez alguém já viu na internet, se estourar algo, vem aquela multidão, porque é muita gente. Você vê muitos homens na rua porque não tem o que fazer. Então se alguém gritar ali, é cristão, blasfemou, ninguém segura. Por isso que os nossos seguranças estavam com armamentos muito pesados, que eram armamentos de guerra. Mas como que é essa relação do governo? Porque isso era uma dúvida que eu tinha, porque indo para o Paquistão, a gente sabe que é um dos países que mais perseguem cristãos no mundo. Só que a gente entendeu que existe uma liberação do governo para que isso seja feito. O governo em si, ele não tem essa premissa de perseguição. Tem. É mais pela população. Tem total. A República Islâmica do Paquistão. Não está no nome do país. Então, as leis, tudo eles têm. Só que como a gente faz um trabalho com as escolas, a situação dos cristãos chegou no extremo tão grande que eles fecham os olhos, o governo, para a nossa entrada, porque a gente está entrando como ajuda humanitária. Que é um problema para eles. É um problema para eles. É o que eles precisam de ajuda. A pobreza dos cristãos, a realidade dos cristãos é um problema para o governo. Mas o ideal deles é que o próprio governo também... Você diz que existem leis para isso. Para que seja perseguido. As leis são totalmente islâmicas. Entendi. Não tem lei para o cristão.
Não tem. Olhando a igreja, aquela foto do violão com 2 cordas, aquilo ali me chama muita atenção. Sim. Porque às vezes a gente tem tanto na igreja, né? A estrutura que a gente tem, às vezes sobe alguém, isso não tá bom, isso, e às vezes passando por uma realidade como essa, vendo que as pessoas estão com tão pouco, fazendo tudo. E o senhor até comentou, né, pastor, no culto, que o culto lá durou 5 horas, não foi, pastor? Sim. Então, ver a fome, a sede que essas pessoas tinham de receber a palavra, isso é louvável, né? E a gente não foi lá apenas libertar pessoas, que apesar de tudo foi um dos principais focos, mas também inauguramos a nossa escola, né, pastor? Sim. Como é que foi essa experiência? Muito boa sua pergunta. Primeiro, a minha ida, acho que diferente da equipe, a minha ida foi realmente para avaliar como que nós podemos ajudar. O trabalho missionário, ele é um desafio financeiro, é um desafio cultural. Então, nós somos do Paquistão, agora dia 28 de maio vamos para a África, para o Malau, o 4º país mais pobre do mundo. E a minha ida é para entender a realidade e aí depois ajudar. Tanto a tia Jo e o pastor Josué, a missão Até Que Todos Saibam, e também a missão Imagine, para que a gente seja mais efetivo. Então eu fui avaliando. Foi um presente a gente inaugurar a primeira escola Imagine no Paquistão, né? A gente ficou muito feliz porque são 60 crianças, todas muito bonitas. A cena é muito legal. Só que a estratégia da igreja, para que a igreja possa funcionar, a gente faz ela funcionar dentro da escola. Então tem um cômodo do lado da escola. Entendi. Então, por quê? Eles não têm condição, como cristão, de comprar um espaço. Então você vai ver a igreja funcionando embaixo, a escola em cima. É uma maneira de dar condição para eles cultuarem. Eles não levam a Bíblia para casa. A Bíblia fica lá, porque se eles saírem com a Bíblia, eles podem ser mortos. Meu Deus. Então você vê a fome. Você prega e eles estão anotando. Você fala 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eles não levantam, porque existe uma fome muito grande. E aí eu estava lá, a gente já vem pensando nessa estrutura da Imagine para as nações. Eu entrei em contato com o Fernando Brazão. Falei, Brazão, tem uma missão para você aí. Eu quero que você pegue um vídeo meu de uma das aulas teológicas e coloca no idioma deles, no urdu. Fica até engraçado. Cara. E aí ele mandou, pôs a equipe dele para trabalhar. Foi muito difícil, porque só existe uma ferramenta no mundo que conseguiu fazer isso. Ele mandou, e aí de manhã eu fui mostrar. O pastor, quando ele acordou, e eu mostrei, ele olhava. Você tá me enganando? Olhava pra mim, você fala ele falava, e ele não entendia. E nós deixamos para passar, no último dia. Rapaz, imagina olhar o vídeo, o pastor falando urdo, deve ser coisa comigo assim, até agora, de conversar, você tinha que ver a cara deles, porque eles me viram pregando na cruzada, pregando na igreja, e quando eu coloquei o vídeo em urdo, eles olhavam pro vídeo e olhavam para mim. Eles olhavam pro vídeo. Nós perdemos segurança, né, pastor? Nós perdemos segurança. O segurança ele ficou assim, ele olhava e olhava para mim. Eles ficavam assim, e eles não acreditavam que estavam me ouvindo na própria língua. Pior que eles já deviam ter visto milagre, essas coisas, depois eles já não estavam entendendo mais o que estava acontecendo. O interessante é que não foi intencional, mas nós mostramos no último dia. E a gente ficou ali mais ou menos 40 minutos e entramos na van para vir embora. Porque se eu tivesse mostrado antes, eu estava enrolado. Porque todo mundo vinha conversar comigo como se eu falasse urdu. E se eu estivesse entendendo. Agora, como é que você vai falar de inteligência artificial? Não tem como. Não tem como. Mas o que nós vamos fazer? E aí está o Ricardo, que é o diretor do seminário. Nós vamos treinar os pastores com o seminário na língua deles. Uau. Então nós vamos gravar aqui no Brasil, vamos pôr no idioma deles e vamos enviar. E vamos fazer isso ali, vamos fazer no Malau, vamos fazer no Camboja. Porque o desafio para o trabalho missionário é a capacitação dos obreiros. Legal. Uau. Cara, eu queria ressaltar isso, é importante eu deixar isso bem claro, assim. Ver o pastor Walter, cara, né, na igreja, eu sempre tive essa percepção, né? É alguém que ele, o ministério dele, a família dele, as coisas que ele tem construído, nos inspira muito. Mas também te engaja em tudo que ele faz. Tudo que ele faz acaba que nos engaja também. Então, por exemplo, ao ver não só a sua renúncia, a sua entrega, quantas vezes já viu o pastor Walter, a pastor Eliane abrir mão de coisas que são essenciais para eles na caminhada, que eles nunca falaram, mas que eu sei. Sim. E que isso acaba se tornando uma inspiração para cada um de nós, sabe? E eu achei muito interessante, sabe, o pastor e a pastora irem nessa missão, cara. Porque assim, eles não enviaram ninguém. Ó, vão vocês
depois tragam para mim o relatório. É diferente, cara. Eu arrisco a minha vida, eu abro segurança, mão, eu renuncio, abro mão da minha segurança, eu deixo as minhas filhas aqui, Sim. eu vou. Cara, isso é interessante. Eu acho que o modelo de pastoreio hoje, na minha opinião, ele precisa seguir nesse passo, sabe? Sim. Porque é muito fácil hoje em dia você pastorear e apenas ditar regras, né? E dizer, dentro de um formato muito bem elaborado. Mas não, cara. Você pegar e renunciar e trazer essa experiência, você fala com muito mais autoridade. O pastor, ele não tem que provar autoridade, mas porque a gente já viu, através de todo o seu ministério e tudo que tem sido construído. Mas eu acho interessante a gente perceber que quando ele chega para trazer essa bagagem, ele está trazendo algo que ele viveu. Sim. Né, como pastor. Essa autoridade, ela é regada de uma experiência muito poderosa. Né? Então, assim, queria ressaltar isso aqui, porque todas essas experiências, se elas fossem apenas contadas para ele em um determinado momento, acho que não surtiria tanto efeito, né? Porque ele é aquele que tem a credibilidade, ele é aquele que realmente vai romper aquilo que a igreja precisa romper aqui na cidade. O pastor poderia ter simplesmente falado, olha, estamos em reforma, eu vou investir, a tia Jo vai tá lá, tudo bem. Vocês fazem um trabalho, me fala como foi, manda faz foto, manda vídeo, foto, faz um tal, vídeo, a gente parece, tá tudo bem. Sim. Mas nós oramos quase 30 anos por esse tempo. Né? Exatamente. Então, esse tempo, para nós, para minha casa, é resposta de oração. Legal. E foi muito interessante, porque você vê uma igreja muito simples. Um dos dias que me quebrou foi o momento que foi dar o salário para os obreiros e ficou um grupo de mulheres que eram viúvas. E o pastor Josué e a tia Jo estavam numa salinha que dava acesso ao templo. O Josué passou pela porta e a tia Jo falou assim, o Josué vai cuidar das viuvinhas dele. Olha só. Eu levantei e fui lá ver o que ele estava fazendo. E ele estava dando uma oferta para cada viúva. São mulheres mais velhas, seguindo o padrão de Paulo. Tinha 2 viúvas que ele estava sem dinheiro na hora, e nós arrumamos. E ele dava essa oferta para as viúvas, ele mantém essas viúvas. Então, quando as pessoas perguntam por que você está com a tia Jo e Josué, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um pastor fazendo isso. Por mais que Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, eu nunca vi isso. E ele deu uma oferta para cada viúva. Aquelas viúvas abraçavam ele. E não tinha ninguém filmando, né, pastor? Ninguém filmando. Muito correto. E ele faz isso todo mês. Cara. Eu chamei a Eliane porque ela chegou para mim e falou assim, eu tô pensando em entregar o Ministério Royal System, tem muitas mulheres que reclamam porque não faz parte. Eu falei com ela, agora você vai chegar no Brasil, essas mulheres estão reclamando que não são pertencentes, fala com elas para adotar uma viúva. E elas vão se tornar pertencentes. Pronto, resolve. Ela vai lançar no culto do Royal System esse projeto, adotar uma viúva. Gente, nós não estamos falando de muito dinheiro, nós estamos falando de uma média de 50, 70 reais por viúva no mês. Olha lá, cara. No mês. Só que para você que está aí jovem entendendo, no Brasil, uma viúva, ela tem uma ajuda do governo, tem família. Essas viúvas não têm, elas não têm como fazer. Não tem ninguém por elas. Isso foi algo que mexeu muito com o meu coração, porque... Assim como Paulo fala. Né? Sim. É uma realidade que, como igreja no Brasil, a gente precisa entender. Eu preparei muito meu coração, porque nós estamos indo para uma realidade agora como igreja, de uma mega igreja, um investimento milionário. E se você não prepara o seu coração, se você não tem consciência, você começa a questionar, por que eu vou gastar tanto recurso numa estrutura dessa? Só que algo Deus ministrou no meu coração. Nós temos que fazer um trabalho missionário a longo prazo. E uma estrutura bem montada aqui é que vai nos dar a condição de fazer esse trabalho a longo prazo. Isso é uma base estratégica para poder agora, suportar nós não podemos perder. Então, eu vou no Malawi agora e a partir do ano que vem, uma vez por ano, eu vou no trabalho missionário. Porque te quebra. Faz você repensar o evangelho, faz você repensar a sua vida. Realmente você começa a avaliar o que é o evangelho, se você está vivendo ou não está vivendo. E você começa a perceber a simplicidade. As pessoas queriam ali a Bíblia. Sim. Depois que eu ministrei, o pastor na casa dele falou, não, podia ter dado mais tempo. O senhor é um mestre, precisa ensinar. Eu fiquei pensando nisso. Aqui no Brasil, na Imagine, as pessoas recebem isso. Terça, domingo da minha parte, todo dia. Diariamente, né, pelo curso teológico. E eles lá, eles não piscavam, gente. Ninguém levantava para ir no banheiro, sentado no chão. Um calor absurdo.
Sem almoço, né? Sem Sim. almoço. E um amigo chegou para mim, e inclusive que é de outra igreja, chegou e falou, cara, eu queria agradecer, depois você manda a mensagem lá pro seu pastor, agradecer, porque o seminário de vocês é colocado no YouTube. Então, Sim. aqui nesse canal onde você está acessando esse podcast, você também tem acesso a um estudo teológico muito profundo. Ele falou, cara, eu já paguei alguns outros lugares, mas não obtive tanto conhecimento e profundidade que estou recebendo aqui de graça com vocês. Sim. E isso tem chamado muito a minha atenção, porque eu vejo o zelo de vocês pela palavra, eu vejo o zelo que a nossa igreja, por mais que esteja crescendo em estrutura, também está crescendo em ensino, e eu vejo que alguns movimentos estão surgindo porque a igreja como um todo, ela tem, em certa parte, aqui não falo de igreja A, B ou C, mas eu falo como um corpo, o que o senhor falou, tem se ausentado de acrescentar em missões, de abraçar missões, porque custa muito caro. Às vezes custa até a segurança que o senhor colocou ali em risco. E eu vejo que alguns outros movimentos estão nascendo porque os missionários precisam ser enviados. E eu creio que a nossa igreja será uma igreja que vai sustentar muitos ministérios, muitos trabalhos proféticos ali nas nações, muitos trabalhos do Senhor serão sustentados por aquilo que essa casa carrega. Amém. Eu vejo o seguinte, muitas das vezes a gente imagina, uma vez eu imaginei missões assim, você precisa ter uma estrutura, tem que ter uma base missionária, tem que ter, mas eu acho que todos nós, e aí também fica um recado para você que é jovem, que está assistindo, todos nós temos algo que em nós, ou naquilo que nos rodeia, na nossa vida, que de alguma forma pode contribuir. Uhum. Porque o ID é para todos. Jesus ele chamou, o ID é para todos nós, ID por todo mundo e pregai. Então, seja no meu trabalho, seja naquilo que eu faço no meu dia a dia, alguma coisa em mim, na minha estrutura de vida, pode contribuir. Né? No meu caso, por exemplo, você que às vezes é empresário, tem alguma coisa que te conecta a missões, eu tenho certeza disso. Uhum. Então, o que Deus falou muito comigo durante esse tempo foi que nós precisamos, além de ser mobilizadores para a causa missionária, nós precisamos ser uma inspiração, né? E a primeira coisa que eu fiz ao chegar lá na minha empresa, até fizemos um vídeo lá no Paquistão, é justamente inspirar os nossos colaboradores, inspirar os nossos clientes e mobilizar para essa causa. Porque a partir de agora, a empresa, sempre foi assim, mas agora ainda mais, ela não pode servir apenas para que ela seja um sustento para a minha casa ou apenas para os meus anseios. Ela precisa sustentar essa causa. Né? Há uma necessidade gritante do outro lado do mundo e até mesmo aqui do lado de cada um de nós. Então, assim, quero inspirar você naquilo que você faz, no que você tem, no que você seja um colaborador. Tem que servir para contribuir com o crescimento do reino de Deus de alguma forma. Amém. Pastorzão, fala para nós com a visão. A gente tá indo para onde? Eu sei que o senhor é um cara visionário, a gente tá sonhando com Imagine aqui agora na obra, mas eu sei que o senhor já tá lá alguns passos mais à frente, mas fala a visão que o senhor tem, que o senhor colocou no seu coração sobre missões, sobre para onde a igreja tá indo, para que a galera que está nos assistindo aqui possa também receber um pouquinho dessa visão. Até 10 minutos atrás eu sabia mais ou menos, mas eu acho que já deve ter caído mais algumas coisas. Já deu mais um download de mais informações, né? Deixa eu falar o que nós estamos vivendo como igreja. Nós estamos vivendo um tempo que não é uma palavra, um chavão. É a realidade. Um tempo de aceleramento do Senhor. Provavelmente semana que vem ou na outra tem novidades muito grandes. Uau. Muito grandes. Eu até vi um stories aí. Tem um monte de gente lá. Eu sei que gosta de chegar a curiosidade. Eu sei que domingo eu vou descobrir alguma coisa. Não, assim, tá acontecendo muito rápido. Eu nunca vi esse movimento numa igreja. Nós somos uma igreja local, uma igreja grande. Nós temos membros das cidades vizinhas. Nós temos membros que viajam 280 quilômetros para participar de um culto. Então seria natural que as primeiras igrejas Imagine nascesse dentro de Uberlândia ou em torno de Uberlândia. E não está nascendo nas nações. Está começando um movimento de fora para dentro. E por mais que as pessoas olhem, não é algo que nós planejamos. Está acontecendo. E está acontecendo muito rápido. Exatamente. E vai acontecer na nossa casa muito rápido. O que nós vamos viver esse ano como igreja, na história de Uberlândia, nunca foi vista. E não é exagero. Eu acredito. Que vai chegar nas próximas semanas aí, os apontamentos do Senhor, né, que tem depois dessa nova casa, porque nós vamos para uma realidade
para uma estrutura que será uma das melhores estruturas do Brasil quando ficar pronta. Amém. E quando você percebe que ela não é o final, Meu Deus que do Deus céu. já apontou Pequena, né? para a próxima etapa, entendeu? Então, o que vai chegar nas próximas 3 semanas, a gente só pode falar depois que assinar, né? Vai alegrar vocês demais. Isso sempre foi um problema. Desde o começo. Olha lá. A gente vai dando pista, a gente vai Vai falando. dando apontamento. A gente só não pode falar realmente claramente. Uhum. Mas é algo que vai tocar a igreja, vai tocar vocês como jovens. É algo, como eu falei, o Uberlândia não viu. Amém. Eu creio demais. Eu tô com grandes expectativas, viu, pastor? E para onde nós estamos indo? Nós estamos, como Jesus falou, cara, o vento sopra onde quer. Não tem um planejamento humano. Eu lembro da pastora Ruth Catala, de Angola, a primeira vez que ela veio, no camarim, ela sentou de frente para mim e falou assim, pastor, me passa a estratégia da igreja. Eu disse, nós não temos estratégia. Ela disse, não tem como não ter estratégia, vocês crescerem desse jeito. Gente, nós não temos estratégia. Então, até o lançamento desse podcast, a nossa casa não tem nenhuma placa de igreja. É mesmo, é verdade. Nós não temos. É verdade. Então, talvez as pessoas de fora não saibam disso, mas nós não temos uma placa. Ele não vai chegar lá, deixa eu procurar a Igreja Batista Imagina. Nós não temos uma placa, cara. Não cabe pessoas. Uhum. Então, são coisas que não vai ter como explicar. A gente vai fazer esse registro mais à frente, mas é o mover de Deus. Mas nós estamos indo para a nação, nós estamos indo para dentro de Uberlândia, porque Deus nos deu uma palavra, nós vamos servir essa cidade. Então, o que está chegando nos próximos meses para Uberlândia é para servir a cidade de Uberlândia e nós estamos indo para a nação. Então, no dia da inauguração da igreja, a gente já inaugura também e já ora aqui para o início da igreja em Miami e Orlando. Então, nós estamos chegando em Miami, chegamos em Orlando, estamos chegando em alguns países do Oriente Médio, onde vai ser a base para que a gente toque a janela 1040. E, como eu disse, não tem um planejamento. Deus está fazendo. E nós estamos abraçando. É claro que a gente busca confirmação, essa paz, mas nós estamos indo para as nações. Não tem como voltar. Eu queria dar um conselho para o jovem que está assistindo. Nós temos vários movimentos no Brasil. E é muito interessante. Esses movimentos, eles fazem um apontamento para missões. Mas aí é a fala de quem foi. O pastor Ricardo também foi. Esses movimentos não se comparam ao trabalho da tia Jo e do Josué com a missão Até que Todos Saibam. Com certeza. Então você que é da Imagine jovem, você não precisa inventar moda em outro lugar. Sim. Nós temos um trabalho missionário que nós vamos fazer no Brasil e fora do Brasil. É algo muito consistente, que vai abranger e vai dar oportunidade para toda a igreja participar. E trazer o papel da igreja nesse envio é muito importante, porque até lembro do senhor compartilhar conosco que alguns empresários se comprometeram com porcentagens do faturamento da empresa para missões. Sim. E aí, aquilo que o senhor falou, né? A empresa deles, a prosperidade deles já não é mais apenas para o conforto, agora é para um propósito muito maior. E aí eu acredito muito naquilo que nós temos aprendido na nossa casa, que aquilo que nós recebemos de Deus não é maior do que quem Ele é para nós. Sim. Aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos com fidelidade, a gente tem abraçado com responsabilidade, tem abençoado, e eu creio nessa visão, eu creio demais, e principalmente naquilo que os jovens vão receber. E a gente já tem, inclusive, já um barco que foi reformado por nós, né, pastor? Lá nos Ribeirinhos, daqui a pouco a gente vai estar indo para lá também, né? Vamos para lá, vamos levar os jovens para missões, vamos fazer o Rally do Sertão. Olha só. Então, vamos sair, vamos sair de Uberlândia aqui com 15 caminhonetes e fazer o trajeto do Sertão, fortalecendo igrejas. Então não tem como, a gente estava no Paquistão, não tem como você não lembrar da igreja de Atos. Sim. Então, por exemplo, o Rally do Sertão que nós vamos fazer com os jovens e passar nas igrejas, aí você pode pensar, vocês vão passar na igreja Imagine? Não é a igreja Imagine, é a igreja de Cristo. Sim. E nós vamos passar fortalecendo esses irmãos. É o que a gente vê Lucas escrevendo. Paulo fazia isso. Paulo mandava Timóteo, mandava Tito fazer isso. Então, estar no Paquistão e daqui a um mês no Malawi é saber que nós estamos nos aproximando ainda mais do que a igreja primitiva viveu. Amém. E pastor Ricardo, sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo, o senhor é ali o diretor do nosso seminário, como é que a gente pode fundamentar? Porque eu creio muito que o jovem que está nos assistindo, ele está com muito anseio, ele está com muita vontade de pregar.
Sim. Mas não tem como a gente pregar sem ser pregado antes, né? Não tem como a Sim. gente falar de Cristo sem ter experiência com ele, né? E aí entra muito sobre o conhecimento da palavra. Se o senhor pudesse aconselhar essa galera, falar da importância de fazer parte de um estudo, de um ensino, para que incentivar essa turma, sabe, pastor? Com certeza. Tudo que eu vi acontecer no ministério do pastor Walter já há 11 anos. Tudo que eu vi acontecer no ministério dele, que as pessoas querem referências hoje. O jovem precisa de referências. Sim. E tudo, a base, o alicerce é o ensino. Todas as vezes que o pastor Walter, ou abrindo uma igreja, ou começando um novo projeto, o ensino sempre foi a base. Tudo, tudo. Os seus obreiros são ensinados, toda a base ministerial do Ministério do Pastor Walter sempre foi o ensino. Então você vai na nossa igreja hoje, quantas salas nós temos ali? Inúmeras salas. Se você for na segunda, tem ensino. Se você for na terça, tem ensino. Paralelo ao culto, você tem uma sala que tem alguém ensinando, seja sobre família, seja sobre jovens, seja sobre adolescentes. Exatamente. Sim. Todo o ambiente é um ambiente de ensino. E de onde vem isso? Vem do pastor. Então, hoje, não tem como. Eu costumo falar, né, não é porque eu estou na frente dele, vocês já me ouviram falar sobre isso. Na minha opinião, a maior, se não for a maior, uma das maiores lideranças do Brasil hoje é do pastor Walter. E eu costumo falar que a base de tudo isso é o ensino. Então, você, jovem, que está assistindo esse podcast, eu quero incentivar você. Nós temos ali o nosso seminário teológico presencial, imagine. Temos também a nossa formação teológica online. Então, não há como. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que você precisa ser um obreiro que não tem como se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não há como você seguir os passos de um grande líder e de uma grande liderança e de uma igreja, que é uma igreja de sucesso. Quando eu falo sucesso, nós temos dentro da perspectiva do mundo. Não, sucesso é dentro daquilo que Deus sonhou para a igreja ser. Uau. Se você quer ser uma igreja de sucesso dentro das perspectivas bíblicas, você precisa estar debaixo de um ambiente de ensino. E a nossa igreja hoje, ela proporciona toda uma estrutura de ensino, né? Uma capacitação para você que quer hoje se inteirar, seja sobre missões, seja sobre as matérias teológicas, seja sobre escatologia, soteriologia. Hoje você tem. Além de tudo isso, tem toda uma personalização. Em que sentido? Você não apenas estuda teologia, você tem uma teologia que ela é baseada no que a igreja está vivendo. A nossa igreja ela tem uma identidade. E nós levamos essa identidade para o ensino na sala de aula, né? Então é importante. O pastor às vezes faz esse filtro. Quantas e quantas vezes já mandei para ele ali a grade e falou, não, isso aqui não, porque isso aqui não tem nada a ver para o lugar que nós estamos caminhando, sabe? E isso é importante. Então, todo jovem que hoje quer realmente ter uma caminhada ministerial que realmente possa acrescentar, ele precisa realmente passar pelo Porque ensino. tem momentos que ou é a palavra ou é a presença do Senhor não faz, né? Eu tenho conversado muito com os meninos que às vezes a gente se emociona muito, movimenta, a galera pulando e tal. Mas quando você chega no Paquistão, irmão, ou você tem ou você não tem. Não tem meio termo, né, pastor? Sim. Ou é a presença, ou é a palavra, ou é o ensino, ou não é. E quando você chega numa realidade como o Paquistão, eu vou te falar como teólogo, né? Que é a grande dificuldade. Você tem que abaixar o nível para comunicar. É isso. Você tem que falar simples. Isso aí foi... Você tem que falar simples. Né? E aí você percebe que o evangelho é simples. Sim. Mas você não consegue caminhar na simplicidade. Eu sempre digo isso. Você não consegue falar o ABC se você não conhecer o alfabeto todo. Uau. Então você precisa conhecer o alfabeto todo para você conseguir falar simples e acessar o coração das pessoas. Sim. A simplicidade não exclui a profundidade, né, Não pastor? exclui, de Não maneira é nenhuma. porque o Senhor está falando de uma forma simples que não precisa ser raso. Você pode falar com simplicidade e ser profundo. E eu creio muito que tem muito jovem hoje que está com coração para missão, para evangelismo urbano. E eu sempre compartilho com eles, cara, aprende da palavra, deixa o evangelho te pregar primeiro para que depois você pregue sobre ele. E aí, quando você tiver essa simplicidade, mas a profundidade, você consegue acessar o coração das pessoas. Porque é o Espírito Santo, na verdade, que vai fazer a obra, né? Nós estaremos sendo os mensageiros. Mas se a gente não preparar, se a gente não tiver o manejo, o conhecimento, como o senhor estava falando, não tem como. A gente, às vezes, é questionado por alguma dúvida que, às vezes... E aí a pessoa não sabe como falar, ela está acostumada a palavras que são rasas, e aí a gente não tem aquela profundidade. A pessoa vai, mas acho que não faz sentido isso que você está falando, né, Mateus?
E, perdão, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que o conselho que eu dou pro jovem, você que está nos assistindo, nos ouvindo, olhe para dentro da minha casa, porque o meu filho está se preparando. Uau. Então ele tomou a decisão agora, vai terminar a primeira graduação de teologia. Tá escrevendo um livro, né? 2 livros. Olha lá. 2 livros. Um já está Samuelzinho pronto. É bravo. O outro é baseado na mesma ideia de C.S. Lewis, quando escreveu Nárnia, mas aí é baseado no Dragão do Apocalipse. Então vão ser 3 edições, a primeira já está bem de ser pronta. Então ele está terminando a graduação de teologia, vai terminar ela e vai fazer a graduação de filosofia cristã. Legal. Então, jovem, você que está me ouvindo e me assistindo, imita a minha casa. Por quê? A próxima geração vai ser melhor do que nós. A próxima geração vai estar mais preparada. Não tem como estarmos numa igreja que não para de crescer. A nossa casa hoje, todo mês, chega em média de 300 pessoas. Todo mês nasce uma igreja. Uau. Sem profundidade. Não tem como. Para a gente ser uma resposta em missões, uma resposta em Uberlândia, tem que ter profundidade. Então, o caminho é estudar. Amém. Uau. Eu tenho visto, a gente até conversou sobre isso, e eu tenho visto muitas pessoas que, principalmente na juventude, no hype, que acabam simpatizando e tendo mais essa vontade para missões, de fazer missões. E eu vejo que existe uma ideia, e depois que eu conversei com você, de certa forma errada, de que dessa galera tem vontade de deixar os estudos, de só fazer teologia, de só estudar na igreja, de só entender sobre Bíblia. Só que, claro, não é especificamente sobre o Paquistão, mas eu vejo essa necessidade de existir de médicos, de administradores, de engenheiros, enfim. Empreendedores, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa importância da universidade, da formação mesmo, para missões. Isso. Você não entra nesses países hoje com crachá de missionário, com crachá de pastor. Você entra como um profissional. Então, por exemplo, vamos iniciar um trabalho na Índia, e esse trabalho na Índia e a situação da Índia está piorando muito, no sentido de perseguição cristã. Esse missionário que ele está abrindo um café e vai começar a dar aula de futebol. Olha só. Oh, que legal. Então, eu tenho um crachá, eu fui ungido pastor, bispo, reverendo, querubim, serafim. Você não entra. Você entra como um profissional. Na missiologia a gente fala, é o modelo de missões de Paulo, do fazedor de tenda. Até porque é difícil para a igreja também mandar um missionário e sustentá-lo financeiramente. Então ele vai produzir ali, e no ambiente de trabalho, ele vai evangelizando. Não é um processo rápido. Então eu falo com os jovens, estudem. Então eu já orientei vários jovens da igreja, pastor, chegou o momento da faculdade, vou fazer seminário. Eu falei, de maneira nenhuma, faz a faculdade primeiro, depois você faz o seminário. Sim. Mas a faculdade hoje do Brasil é uma situação difícil. Nós temos um ministério no hype para cuidar desse universitário, porque faz toda a diferença. Então, tem que estudar. Os jovens nossos estão inseridos num contexto que ele consegue estudar teologia, ser preparado, sem fazer muito esforço. Inclusive consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Fazer os dois ao mesmo tempo. Então, não estudar hoje é preguiça. Sim. E eu falo, Deus não usa preguiçoso. A gente estava lá trabalhando em média 16 horas. Uau. Então, assim... E vocês estão indo agora para o Malawi com profissionais, né? Profissionais. Com profissionais, estão levando medicamentos, onde tantas coisas. O teólogo lá é o que menos vai trabalhar. Porque eu vou pregar nos dias à noite. Então, eu vou fazer uma pregação de 1 hora, 1h30. Vai ser o que o teólogo vai fazer. Mas o médico vai começar a atender 8 da manhã e vai até 10 da noite. Olha lá. Pelo que eu segui vocês no Paquistão, é muito mais sobre o servir, chegar lá e servir e resolver os problemas. Trazer uma resposta para aquele lugar, Exatamente. né, cara? E pregar o evangelho como consequência. Uma das coisas que nós fizemos como equipe, e eu já saí aqui do Brasil preparado, a dificuldade muitas vezes do missionário, ou de quem vai fazer missão, é entrar na cultura. Nós entramos, desde a vestimenta, nós entramos. Então você via a felicidade deles, de você estar vestindo as mesmas roupas que eles. Sim. Então eles viram a gente como parte da família. Eu quero que alguém explique esse chapeuzinho, viu, pastor Walter? Cada um recebeu. Olha lá. Todos estavam? Todos o pastor Walter. É porque eles, a cultura da honra, né, ela é muito forte. Então, eles têm a forma deles, né, de honrar aquelas pessoas que eles acreditam que foi Deus que enviou. Então, eles nos recebiam com flores, nas sacadas das casas ali. E essas flores são compradas, viu? Eles compravam. Você vê no semáforo as pessoas vendendo.
E aí você vê, mas eles não têm recurso. Gente, eu nunca vi tanta flor, tanta pétala, tanto colar de flor. Sim. Eu me lembrei muito de Paulo falando, né, que, dos Tessalonicenses, que na sua mais profunda pobreza, eles se deram voluntariamente ao Senhor, porque eles queriam participar daquela causa. Ou seja, mesmo não tendo, eles queriam participar. E nós vimos essa realidade ali. Eles, mesmo não tendo, eles faziam questão. Só para você ter ideia, alguns dos que foram resgatados, não sei de onde ele arrumou dinheiro, mas ele chegou com uma coroa, com um colar. Eu vi esse colar. Que foi colocado. Colocou outra coisa, notas. Eu vi comentários, pastor Ricardo, e as pessoas entenderam errado. Um dia que nós chegamos, e eles faziam uma festa. Aí eles acendiam um negócio lá de fogo. Aí, fogo para todo lado, ele anda com a seda, minha seda. Deixa você entender. E eles passando o dinheiro na nossa cabeça. E a gente querendo entender. O porquê disso aí. Isso foi no primeiro dia? Não, foi no meio. Dia. No meio da viagem. Mas era no sentido realmente de mostrar que quando eles passavam o dinheiro na nossa cabeça, que o dinheiro não era mais importante do que a nossa presença ali. Uau! Meu Deus, olha só. Então por isso que eles passavam. O pastor Ricardo era uma dificuldade, né? Para passar o dinheiro lá em cima. O segundo andar. Tem jeito, né, cara? Difícil. Cara, mas vocês dois Mas o nível também. de honra, cara, deles é um negócio impressionante. Porque eu acredito que para eles algo desse nível não é barato. Né? Sim. Deram para cada um. Para cada um de nós. Isso é autoridades que vão usar. Sim. Gente, é muito interessante. Na cruzada, tinha 2 policiais, que é o comandante e uma mulher, e a maneira deles nos honrarem. Eu acredito que eram muçulmanos, acredito, mas a maneira deles nos honrar, eles nos viam como uma autoridade. Uau! Sim, nos viam como autoridade. Sim. Muito legal. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Antes da gente finalizar esse episódio, queria que vocês deixassem ali um recado para os jovens que sentem um desejo de participar de missões, que querem fazer parte daquilo que a nossa igreja está vivendo. Tem gente que nos acompanha de todos os lugares, não só no Brasil, tem gente que nos acompanha fora. Tenho certeza que esse podcast vai alcançar o coração daquele que quer entregar a sua vida para missões. Pastorzão, o que você fala para essa turma? Eu vou falar com vocês, foi o que eu vivi. Se conecte com a igreja local. Porque tudo que eu estou vivendo no meu ministério foi porque eu nunca me desconectei da igreja local. E Deus foi trazendo a direção. Hoje, a Imagine, ela é um presente de Deus. As portas das nações estão abertas. É só o início. Eu sei que para muitos não consegue ver o cenário futuro. Eu consigo enxergar. Então, quando eu olho para a juventude, eu vejo os futuros pastores. Amém. Que vão pastorear no Brasil, vão pastorear nos Estados Unidos, vão pastorear em Dubai, vão pastorear nas nações. Isso é claro para mim. Eu sei que o momento que eu estou hoje da minha vida é o momento de preparar a próxima geração. Então, eu vejo que Deus me deu 2 encargos. Construir e é a palavra que Deus tem dado no meu coração para ser como Neemias, construir e preparar a próxima geração para usufruir e levar aquilo que nós estamos construindo para o próximo patamar. Então, eu estou com 43 anos. Então, vamos supor que eu tenho aí mais 27 anos. Se conseguir, com vigor. É um tempo de preparar uma geração. E nós vamos abrir caminhos para que essa geração de jovens possa voar. Então, você que é da Imagine, você está no ambiente certo, se envolva na igreja local, caminhe no ritmo da igreja local. Nós somos uma igreja intensa agora, local em Uberlândia, somos intensa nas nações. Então nós vamos precisar de jovens para mandar para os Estados Unidos, para mandar por vários lugares. Quem que nós vamos escolher? Ronaldo Lindório, ele é um modelo de missões. Ele tem uma frase que ele diz assim: quem é bênção perto, será bênção longe. Uau. Quem não é bênção perto, não será bênção longe. Então, pastor, o que você olha para escolher amanhã quem você vai enviar? É se essa pessoa foi bênção perto. É isso. Porque a nível de estrutura, nós estamos montando. Então, jovem, faça o que eu fiz. Sirva a igreja local. E sirva com todo o seu coração. Cresça na igreja local. Você está numa igreja que você pode crescer, e crescer muito, muito mesmo. Então, viva essa experiência da igreja local, porque você vai estar pronto para a próxima estação dessa casa. Amém. E não tem desculpa para buscar fora da igreja. Não tem.
Porque tudo que precisa para se formar um missionário, para se formar um pastor, enfim, a gente tem ali dentro. Sim. Pastor Ricardo, que mensagem você deixa para essa turma? Eu posso dizer que, para você jovem, que assim, acredito que não sou o mais capaz, não sou o melhor, mas o Senhor tem me dado essa graça de estar hoje à frente de ministério, estar hoje vivenciando algo tão lindo, eu e a minha casa, porque eu escutei esse conselho do pastor Walter, né, há muitos anos atrás. Então ele sempre foi essa referência para mim, de alguém que realmente se conecta verdadeiramente à igreja, que trabalha com a igreja, que avança com a igreja e que, de alguma forma, lá na frente, sonha em, de alguma forma, contribuir com a igreja no ensino, de qualquer outro, da forma que o Senhor, né, nos proporcionar, que Ele nos permitir. Então, ouvindo esse conselho, eu me preparei, estou aqui com a graça, favor de Deus. Às vezes, nós vamos nos impressionar com algumas coisas que nós trazemos do Paquistão ou de outros campos missionários, mas essa não deveria ser a nossa realidade. Nós deveríamos estar tão conectados, porque apenas se você seguir os passos, você vai estar conectado o tempo todo com a realidade, não somente do nosso país, mas também do mundo inteiro. E o problema é quando a gente se surpreende demais, sabe? E será que por nos surpreender demais nós estamos tão conectados? Então, você jovem, se conecte, esteja com a igreja, ouça a voz do seu pastor, a ovelha, ela vai ouvir a voz do pastor. Então, esse é o meu conselho para você. Ao invés de você se surpreender, cuidado para você não dormir no lugar de acomodação. Tá? Mas o meu conselho para você é esse. Esteja conectado à igreja. O pastor Walter disse, esteja conectado à igreja, esteja conectado aqui aos pastores, à liderança, né? Eu tenho certeza que o Senhor vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Uau! Amém. Começamos bem, né, Mateuzinho? Oh. Que Obrigado. privilégio. Primeiro dia a gente está aqui. Obrigado, E pastor. vamos voltar, Privilégio tem que muito voltar. grande. Tem que voltar. Já vou deixar Com aqui, outros e já temas. vou deixar aqui. Vamos fazer um sobre escatologia, viu? Você que tem Bora. dúvida do fim dos Polêmica. tempos, quem é que fica, quem é que vai. Polêmica? E a gente, polêmico esse. Polêmico, aí tem que responder polêmico, pastor. Muito bom. Meu Deus. Muito obrigado Bora. por ter nos acompanhado até aqui. Se você quer conhecer a nossa casa, nos faça uma visita. Não importa de onde você venha, só venha nos visitar. Se você é aqui de Uberlândia, nós temos um trabalho para todas as idades, da criança até a melhor idade. Venha nos visitar, será uma satisfação imensa ter você conosco. Um beijo no seu coração. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de, antes de sair, curtir, se inscrever no nosso canal e compartilha esse podcast com o missionário que você conhece, com aquele que você sabe que precisa receber desse ensinamento aqui. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo Hypecast. Tchau, tchau, É isso aí, gente. valeu, gente. Tchau.